Viver com propósito. O podcast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast de propósito. Eu sou Rafael Nassif e hoje nós temos ter uma conversa muito mais saudável, meus queridos, muito melhor para colocar a gente em cima. Mas antes eu vou te pedir para você, obviamente, deixar o seu like, deixar aí o seu comentário. Me seguir aí também nas redes sociais. Se você estiver assistindo pelo YouTube, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Se você estiver vendo aí pelo Spotify, eu te peço para você dar ali os 5 estrelinhas, seguir ali no Spotify, que isso é muito importante também, para que o Spotify, eu acho que o Spotify ele sugere aí para outras pessoas. Eu só acho, mas eu também não tenho certeza de nada disso, do algoritmo disso. Mas, meus queridos, hoje eu tenho uma pessoa muito especial. Minha querida Cecília, E a Cecília, ela é minha personal trainer, né? Por isso que eu tô bonitão, assim, fortão, a máquina, hein? Gigante. Fantástico. Cecília tá aí, e nós vamos bater um bate-papo aqui, Cecília, de quem? O que nós vamos falar aqui hoje? Você tinha falado em aquecimento global, mas eu acho que não vai ser sobre isso. Podemos falar aquecimento global, guerra, Hamas... Mas vamos enfim, falar de coisas boas. Vamos falar de coisas boas, que se calhar é melhor, né, Cecília? Sim, eu acho que sim. Você é personal há quantos anos, hein? Se eu falar quantos anos eu sou, eu vou quase entregar aqui a minha idade. Não, né? Tem problema não, é melhor. Faz mais de 20 anos. Mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Eu entrei para a universidade em 1999 e no primeiro ano eu já comecei a estagiar na altura na Secretaria de Esportes da minha cidade lá no Brasil, dando aulas de grupo, e naquela altura já havia um projeto sendo implementado na prefeitura da minha cidade, né? Aqui a gente fala em Câmara e não prefeitura, de ginástica laboral. E foi justamente nessa altura, eu tinha 18 anos, que eu comecei a, então, ter interesse pelo treino personalizado. Foi quando eu comecei na faculdade, ter uma disciplina que era Fisiologia do Exercício, é que eu tive a noção de quanto o exercício físico poderia, né, e faz bem para a saúde. Não, mas peraí, volta lá, porque isso aí vai ser o nosso tema. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta aqui, que é a nossa pergunta do nosso podcast. Podcast de propósito. Qual é o teu propósito hoje, Cecília? Na tua vida, hoje, aí, na sua caminhada, qual é o propósito da Cecília aí? O que você quer deixar para o mundo? Eu quero deixar um mundo melhor através do trabalho que cada pessoa faz por ela. Porque se eu me torno uma pessoa melhor, eu consigo melhorar ali a minha volta, não é? Se eu ajudo os meus alunos a serem melhores, eu sei que eles também vão ter impacto na comunidade que eles atuam. E eu acredito que o exercício é a minha ferramenta que eu consigo transmitir isso. Porque a pessoa, quando ela consegue praticar exercício físico, quando ela tem saúde, essa pessoa ela torna-se uma pessoa mais feliz. É uma transformação, Rafael, nesses anos todos que eu acompanho com as pessoas. No início, às vezes a pessoa não tem essa percepção, mas conforme ela tem liberdade, porque você não ter dor, você poder fazer uma viagem, você poder escolher determinadas coisas, isso vai impactar na tua saúde, você poder brincar com os teus filhos, isso vai te trazer uma qualidade de vida, vai te deixar disponível para focar em coisas boas na tua vida, não é? Então, esse é o meu propósito. Sensacional. Agora, hoje a gente vive numa sociedade, né, que faz muito pouco exercício, né? E eu acho que, assim, hoje até caminhada se tornou esporte. Eu fico brincando, assim, falando, pô, pessoa, você faz o quê de desporto? Não, eu faço caminhada. E eu fico pensando, cara, caminhada é a maneira do ser humano se locomover, né? Tipo assim, você anda, ou seja, você vai falar com um cachorro, você está fazendo caminhada, ele está andando para um lado para o outro, isso é o desporto dele. Então, assim, eu acho que esse negócio da caminhada, assim, a gente está tão mal como sociedade que caminhada se tornou desporto. Mas pronto. Você já falou aqui um pouco dos benefícios, de alguns benefícios, né? Ou seja, benefícios de a gente ter mais energia, estar mais bem disposto, poder brincar e tal. Por que é tão difícil as pessoas
e aí eu me incluo muitas vezes, né? Por que é tão difícil a gente manter ali uma vida ativa e saudável? Vamos colocar assim. O que você acha que... Por que hoje na nossa sociedade se tornou uma coisa quase que... eu vou na academia de ginástica, eu faço isso, mas a maioria das pessoas, além de não fazerem, ou seja, não encontra tempo para fazer, vocês têm uma dificuldade muito grande. O que aconteceu? O que você acha aí que... Então, ou às vezes a própria dificuldade de fazer exercício físico, querendo ou não, é desconfortável, né? Pronto. Eu acho que isso é uma crença, né, de ser difícil, porque é preciso criar um hábito. Mas observa, com a evolução, o que aconteceu? Nós temos cadeiras cada vez mais altas, nós precisamos nos sentar mais baixo. Há todo um conforto que foi criado, uma tecnologia que nos remete ao sedentarismo. Né? Jogos de consola, próprio telefone, computador, portanto, tudo à nossa volta é prático. Hoje em dia você não precisa nem cozinhar a tua comida, você vai no teu telefone, vai lá no aplicativo e ela chega na tua casa. Portanto, existe uma série de comodidades que poderia, de fato, trazer alguma qualidade de vida. Só que o que é preciso é a gente encontrar o equilíbrio e não fazer com que essas comodidades acabem por impactar negativamente na nossa saúde, não é? Então, e a pessoa acaba por criar aquela ideia que é difícil. Porque tá sentado, é mais gostoso. Você está sentado no sofá, vendo uma televisão, comendo uma pipoquinha, o tempo está passando ali e não te custa fazer isso, né? Agora, o exercício físico implica algum esforço. É aquela gestão depois do exercício, eu vou ter que tomar banho, vou ter que fazer isso. Portanto, tem um mínimo trabalho. Mas, depois que a pessoa cria o hábito, se ela entra na rotina, isso deixa de ser difícil. Agora... Uma coisa que eu própria já experienciei, o ruim é a pessoa faltar um dia. Porque se a pessoa, ela negociou com ela que ela vai todos os dias para criar o hábito, ela está criando o hábito. Se ela faltar um dia, a probabilidade de do dia seguinte ela arranjar uma desculpa é grande. Então, é preciso um senso de responsabilidade, de compromisso grande. Tá, mas olha só, eu... já fiz, você já me pegou em várias fases, né? Já. Na fase super fit, fase super gordo, fase intermediário. Você já me pegou em vários momentos aqui, né? Eu já fiz exercício contigo, já parei, já voltei, etc. Ou seja, a pessoa começa, ela vai todos os dias. Mas tem um dia que ela vai faltar. Vai acontecer. E aí, como é que... O que eu vou te sugerir? Então, é assim... Se a pessoa já tem esse padrão, isso é um padrão de comportamento, tá? Tem gente que não precisa de motivação. Tem gente que é disciplinado e ponto. Estamos aqui a falar de coisas diferentes. Ela é disciplinada, ela vai fazer, e se num dia ela não for, no outro ela vai. Agora, se a pessoa já tem esse padrão, o que ajuda ela não ter esse padrão? Ela tem um personal trainer, porque daí ela pagou. Aí ela tem um compromisso não com ela, porque com ela já sabe que ela tem facilidade em romper. Ela tem um compromisso com a outra pessoa. E daí, se for uma pessoa que ela respeite, que sabe que se ela não for, ela vai perder o dinheiro porque a aula dela vai ser cobrada, a pessoa vai. E nesses anos todos eu nunca ouvi uma pessoa dizer eu não devia ter vindo, né? A pessoa pega e fala sempre assim: ainda bem que eu vim, ainda bem, foi ótimo eu ter vindo, eu não estava com vontade de vir, mas ainda bem que eu combinei contigo. Esse é sempre o depoimento no final de um treino, mesmo quando a pessoa não tem... Isso eu vejo total. Eu vou te falar que essa manhã mesmo eu acordei, eu tinha marcado, e tá um dia meio assim, chuvoso, meio, né? Não tá um dia lindo, né? E aí eu acordei e eu tinha marcado a aula de boxe, né? Lá do Fitboxing. E eu vou te falar que eu acordei com aquela preguiça, era 6h30 da manhã, e olha que hoje eu marquei o treino para as 8 e não às 7, normalmente marco para as 7, então hoje marquei para as 8. E eu acordei 6h30, falei, nossa, que preguiça. Mas é aquela coisa. E eu pensei assim, nossa, essa preguiça vai passar, deixa eu levantar que logo ela vai passar. E aí uma vez que você está no carro, eu começo a ouvir meus podcasts, chega lá, e depois do treino, graças a Deus que eu fui, né? Não é? Tipo assim, fiz, e eu tenho, parece que energiza o seu dia inteiro, né? É isso. E é assim, olha, por exemplo, você vai comer uma coisa, você está com fome. Você come, a sua fome é saciada ali. Agora, o exercício físico, às vezes as pessoas falam, mas eu treino, não vejo resultado.
você vê resultado. Às vezes você esquece de como você chegou, de como foi o teu primeiro dia de treino, mas com certeza, se for consistente, essa pessoa vai aumentar a força, ela vai aumentar a resistência, ela vai melhorar a sua mobilidade. Só que são coisas que demoram tempo, não são coisas imediatas, né? E tudo que é imediato é mais fácil, não é? Eu acho que esse é o grande problema, né? Esse é o Porque o problema é, olha só, eu vou fazer musculação tal num dia, eu não vejo resultado daquilo. Eu não vejo. Agora, eu como mousse de chocolate, eu vejo o resultado na hora, velho. Mas na hora não é. Meus amigos, é a hora, você tá comendo, você já tá assim, se deliciando. Na hora que eu como aquele meu chocolate, que eu tenho um problema. Eu já te falei isso, né? Eu tenho um problema, eu tenho que parar com isso também. Porque eu não tenho muito problema com doces, né? Graças a Deus, eu não tenho problema com doce. Eu vou num restaurante, por exemplo, aí eu vejo aquelas cartas de sobremesas, a maior parte daquilo ali não me faz diferença nenhuma. Eu não gosto nada daquilo. Sério, nem gosto nada daquilo. Agora, adoro chocolate e gelado. Ou sorvete no Brasil, né? Que é gelado. Aí, ó o André ali, ó, o nosso técnico da Feeling Photography me fazendo inveja aqui ao vivo para o mundo inteiro ver. Safado. Entendeu? Então, assim, o chocolate... Mas hoje eu tô de jejum, então pronto. Aí eu já também nem tenho. Então agora eu sei que... Aí eu não como chocolate para quebrar jejum, não. Isso não faço. Mas eu gosto. Então, assim... Mas a questão é essa. Você vê o resultado ali na hora, né? É a questão da recompensa. Da recompensa imediata. Da recompensa imediata. Sendo que o exercício é uma recompensa a longo prazo. E é uma recompensa que vai nos dar muito mais prazer ao longo prazo. Né? E nós vivemos no tempo do imediatismo, né? Total, né? Você vê, é comum o comportamento da pessoa, até nos relacionamentos, né? Ela tá tendo uma dificuldade no relacionamento, ela, às vezes, troca de parceiro, mas não muda o seu comportamento. Verdade. Ela não está vendo resultado no ginásio, ela muda de ginásio, mas não muda o seu comportamento. Ela vai numa nutricionista e ela não muda de nutricionista, mas não muda o comportamento. Então, às vezes, é uma questão de autorresponsabilidade, de autoconsciência, da pessoa ser capaz de olhar para ela e falar assim, não, eu é que estou a falhar. Mas isso é aquele mundo que você está falando, que nós estamos construindo o mundo do conforto. E é um mundo das pílulas milagrosas. Então, assim, é muito mais fácil. Eu estava vendo, inclusive num podcast eu não sei se era o Leandro Twin, não sei quem estava falando lá e tal, foi muito bom. Ele falando assim, eu não sei a porcentagem das pessoas que fazem bariátrica, como é que ficam muito piores depois. Por quê? Porque ela mudou aquilo, ela, né, fez a cirurgia bariátrica, tirou ali a parte do estômago, né? TUF. E depois, só que ela não mudou aquilo que levou ela a ficar obesa daquele jeito. Então, assim, às vezes ela pode até ficar magra, mas ele falou uma coisa super interessante que eu nunca tinha ouvido. Eu já ouvi falar de pessoas que voltam a ficar gordas, né? Depois de uns anos, muitas delas voltam a ficar gordas. Ok. Só que o que eu não tinha ouvido ainda, e ele fala lá, que é o seguinte, que quando você tira aquilo da pessoa, às vezes a comida era a via de escape da pessoa, da ansiedade, depressão, etc. A pessoa agora, ela não pode mais comer, porque ela fez a bariátrica, ela não pode mais comer. Né? Então, muitas delas entram em outras coisas, às vezes drogas, às vezes bebidas, depressão pesada, porque ela tem que arrumar uma outra via de escape. Né? Mas isso é por quê? Porque nós criamos esse mundo que você está falando, que é o mundo do conforto. Ou seja, se tivesse uma pílula aqui para tomar, eu vou tomar e eu vou ficar magrinho, in shape, vou ficar top, sem precisar fazer exercício. Quem que não ia querer? Eu ia tomar. É verdade. Mas é engraçado, né? Eu não sei se você viu, tá na Netflix um documentário sobre as Blue Zones, que fala da... sim, eu vi. Eu não vi esse documentário, não, mas é bom, né? Mas veja, tá interessante e mostra alguns lugares no mundo... Então fala, o que é o Blue Zone? Já para as pessoas que não sabem o que é isso, explica um pouquinho. Eu ia entrar agora. Pois é, eu te interrompi, né? Onde tem pessoas, o maior número de pessoas centenárias, né? E havia determinadas coisas que, independente do continente, ou que é comum
onde as pessoas têm maior longevidade, e não se trata só de longevidade. É longevidade com qualidade de vida. Pois é. Porque nesse momento, eu vou sair do assunto da Blue Zone, depois eu volto. Por exemplo, em Portugal, no início do ano, eu fui num congresso de exercício e saúde e eu fiquei espantada com os números. A esperança média de vida em Portugal, ela é longa, mas a esperança média de vida saudável em Portugal é inferior aos 50 anos. Sério? Aos 47 anos, grande parte dos portugueses já são polimedicados, já têm doenças metabólicas. Polimedicados, vários medicamentos. Vários medicamentos. Abre o olho, Alfredo, abre o olho. Hipercolesterolemia. Você tá chegando lá, rapaz. Ó, vai fazer atividade física. Você tá com 52? Ó, o Alfredo aqui, ó, o nosso grande produtor. Toma algum remédio? Nada? Que bom, você já tá saindo ali do... Meu amigo, ó. Exato. Vai pro box comigo. Você também, André. Você tá novinho, mas você vai pro box comigo. E depois, esses remédios, pronto, a pessoa já começa a tomar um remédio para hipertensão, para controlar, né? A tensão, o colesterol, isso e aquilo. E daí, pronto, ok, eles vão viver até os 80, os 90 anos, porque é alta, né, a esperança de vida do português, mas a qualidade de vida não é alta. E o que eu achei interessante... Não, isso é muito mal, né? Você chegar na velhice, eu não vou falar na velhice, chegar a 60, 70 anos e você tá todo esquisito, todo andando mal, cheio de problemas, cheio de dor, né? E é super legal a gente olhar para uma pessoa idosa que tem energia, que tem, né, vitalidade, que não... É muito bem. E às vezes, para mim, eu digo, como é que eu quero chegar nessa idade? Como é que faz sentido para mim, né, chegar aos 60, aos 70, aos 80 anos? Se você falar, Cília, você quer viver até quando? Eu não quero morrer, não. Eu quero viver, né? Eu sei que não vai ter que viver para sempre, mas eu gostaria de viver muito, eu adoro viver. E se eu puder viver bem, daquilo que é da minha parte, eu vou fazer. Não quer dizer que um dia você não pode ser acometido por alguma coisa, porque a gente não tem controle. Mas aquilo que a gente controla, a gente pode escolher, né? E muitas pessoas passam essa responsabilidade, passa a bola ali para frente, mas, na verdade, a responsabilidade está do nosso lado. Ô, Cecília, deixa eu te contar um caso aqui, porque esse caso foi bonito, esse caso foi bacana. Quando em 2018, eu fui fazer um tour de bicicleta, né? Fui para o Vietnã, Camboja e Tailândia, né? E foi num grupinho, tinham 16 pessoas, eu acho. Era um grupinho e tal, a gente saía lá do Vietnã e tava andando. E no primeiro dia, tava lá no grupo, e eu tava meio com medo. Falei, será que eu vou aguentar fazer? Tava muito calor, né? Enfim, eu não sabia se era muito difícil a estrada ou não era. E no nosso grupo, a gente sentou lá no hotel, tinha um senhor. E ele tinha uma cara bem mais velha, assim. Ele tinha 74 anos, vamos descobrir depois, 74 anos. Aí eu assim, pensando comigo, se esse senhor vai fazer, meu amigo, eu vou fazer também. Não é possível que, tipo assim, desmerecendo ele. E a realidade é que no fim do tour, ou seja, como a gente era um tour guiado, existia uma van que, se a gente tivesse alguma questão, dava um apoio lá, inclusive pessoas podiam parar no meio se quisesse. E eu vou te falar, metade do tour daquelas pessoas, em algum momento, pararam. Às vezes estava muito calor, sobretudo na Tailândia estava muito calor, e algumas pessoas assim faziam 40 quilômetros, aí paravam, e depois botavam a bicicleta na van e tal. Eu consegui terminar, vou deixar claro aqui para o mundo hoje, que eu cheguei no final. Mas esse senhor também, ele chegou ao final. Ele não, metade do tour parou, em algum momento, né? Não é que parou total, mas em algum momento eles pararam. E esse senhor fez tudo o tempo inteiro. E o mais interessante, depois eu fui conversar com ele, a gente conversava lá, até os 40 anos de idade ele era obeso. Quando ele tinha 40 anos de idade, ele descobriu a bicicleta, ele tinha uma bicicleta velha na casa dele, começou a andar em volta do quarteirão, começou a conhecer amigos, começou a andar, depois se aposentou e ele hoje ganha dinheiro e fica só rodando o mundo de bicicleta. Ou seja, eu achei assim interessante, 40 anos, hoje eu tenho 43 anos, então, ou seja, acho que dá tempo para a maioria das pessoas que estão vendo isso aqui. Sempre dá tempo, né? Sempre dá tempo, Rafa, sempre dá tempo. Aquele ditado, a idade é só um número, é verdade, a idade é só um número. Voltando lá, aquele documentário, né? O que as pessoas tinham em comum que faziam viver muitos anos com qualidade de vida? Socialização. Esse é o número 1, né? Socializavam, coisa mais amada, não eram pessoas excluídas da sociedade, sabe? As pessoas
tinham vida ativa, ou porque trabalhavam no campo, ou porque pastoreavam ovelhas, portanto as pessoas faziam muito exercício. Lá está, não podia não ser havia um grupo que sim tinha atividade física planejada, um grupo em Loma Linda, nos Estados Unidos, mas os outros não, era mesmo de atividade, né, do dia a dia. E alimentação biológica, né? Porque a maior parte das pessoas plantavam aquilo que comiam, então tinham acesso a uma comida de qualidade. Não comiam comida processada. Gente, mas né? isso hoje no mundo que a gente vive, hein? Comida processada. Desembala, não descasca, né? E eles tinham acesso a isso. Então... Isso que você está falando, a gente podia quase que resumir a vida inteira nisso, né? Ou seja, viver uma vida em que o seu cotidiano ele é ativo. É aquilo que eu estava falando da caminhada. Ou seja, essas pessoas, você acha que elas saem para caminhar? Não, elas tá no dia a dia ali, né? Já ajuda, porque conta, né? Se você chegar a uma pessoa que mora num apartamento, no terceiro andar, se ela optar por ir de escada e não no elevador, Exato. Ela já vai ajudar a não perder a força dos membros inferiores dela. É importante, mas não é isso que vai fazer ela ser saudável, né? Claro que se ela procurar orientação de um profissional, procurar ter uma atividade física regular, imagina, musculação, às vezes as pessoas têm medo da musculação porque acham que vai pegar muita força, muita carga e tal. Se a pessoa tiver uma atividade regular, orientada por um profissional, ela vai ter resultados incríveis. Agora, não vai ser na semana seguinte nem no próprio dia, vai demorar, mas eu tenho certeza que passado 10 anos, ela não vai se arrepender por ter feito essa escolha. Não, 10 anos tudo bem, mas quanto tempo que você acha que as pessoas começam a ver um resultado, né, perceptível na vida delas quando começam a fazer atividade física ou musculação? Depende de onde essa pessoa vai colocar o foco dela, porque tem tudo a ver para aquilo que a gente dá atenção. Tá? Já aconteceu de eu ter, há uns anos atrás, uma aluna que tinha uma resistência muito baixa. Então, ela fazia 5 agachamentos ela tinha que descansar, ok? Hoje em dia, ela é uma máquina a treinar. E ela tem um super orgulho, porque ela é mãe, e a filha dela se inspira nela, por ver aquela mãe com aquela resistência e tal. Ela tirou o foco dela em determinados aspectos e colocou em outro, principalmente porque ela começou a ver que tinha mais disposição. Ela é uma mulher de negócios, está à frente de uma empresa e tal. E até a postura dela nas reuniões, ela sente que mudou, que ela tem uma postura mais firme, mais talvez assertiva, com mais convicção. Portanto, até mesmo a nível de trabalho, né, a vida empresarial dela melhorou com o exercício físico. Isso não sou eu que estou falando. Ela reportou, Cecília, foi excelente, porque aconteceu isso na minha vida. E isso eu não tenho como quantificar. Não é uma questão de eu subir numa balança e dizer se eu tenho mais massa muscular ou menos gordura. Não é só isso, mudou. Depois ela impactou também a vida de outras pessoas ali no meio dela, porque outras pessoas com quem ela convivia, que ao ver a diferença nela como pessoa, começaram a praticar exercício físico também. Então, eu acho isso... Não tem preço. Quanto é que custa isso? Quando você pega uma criança, né? A criança é muito mais aquilo que você faz do que aquilo que você fala. Exatamente. Não é? Nesse mundo onde as crianças também... O número de obesidade infantil é muito grande e as crianças... tem já uma atividade física muito baixa, uma mãe que pratica exercício físico, um filho que depois começa a ter gosto por atividade física, essa criança vai ser um adulto mais saudável. Então, ela já está investindo ali na saúde do próprio filho, né? Não, sem dúvida. Acho que vai fazer a diferença na vida inteira da criança, porque a gente vive realmente nessa sociedade em que os nossos exemplos para essas crianças estão muito mal, né? Estão muito... elas não veem mais a gente fazendo isso, né? E pela primeira vez, eu acho que é nos Estados Unidos, né? Que é, com certeza, um
problema muito, muito grave de obesidade. Pela primeira vez, essa geração está a viver menos que a geração passada, né? E isso vai contra a história da própria evolução, né? Que sempre tínhamos vidas muito mais difíceis, morríamos, né? A expectativa de vida aos 60 anos, 70 anos, foi aumentando 80, acho que aqui em Portugal hoje deve estar para aí 83 anos, alguma coisa assim, e assim no mundo. Só que aí de repente começa a cair, de repente começa a andar para trás, né? E se você for ver o que essas pessoas têm muitas vezes em comum, são aqui doenças emocionais, né? Doenças do foro mental, obesidade. Né? Pois é. E depois é um círculo ali. Não, é incrível, né? Porque agora nós estamos voltando para trás, não é pela falta de comida, mas pelo excesso de comida. E por aquilo que você falou, que não é só o excesso, é a comida industrializada, processada. Então, hoje a gente vai no supermercado, o que realmente tem ali que sobra dali de saudável? Você tira aquele setor todo de frutas e legumes e frescos e etc. Cara, o resto é tudo. Eu não sei nem se um dia a gente vai conseguir voltar para trás nisso, ou seja, ficar mais... A não ser uma catástrofe, né? Isso também não sei responder. Né? Às vezes eu prefiro não pensar. Não, é porque nós criamos uma sociedade, é incrível, né? Como é que nós, seres que dizemos os mais evoluídos e os mais inteligentes, nós conseguimos criar um sistema que nos sabota e nos mata. Nos mata, literalmente é isso. Porque o que eu estava a falar, assim, por que é tão difícil hoje a gente fazer um exercício físico? Eu não diria nem exercício físico, levar uma vida verdadeiramente saudável. Mas é que nós criamos para nós um estilo de vida que nos mata completamente. Né? As pessoas normalmente vão conviver para comer, né? Às vezes ainda e acontece, não é para comer assim, brócolis. E não. A pessoa vai conviver para comer. Às vezes acontece, a pessoa, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer um passeio, vamos fazer tal coisa. Dá para combinar as duas coisas, né? Dá para uma pessoa combinar, fazer um passeio. Portugal é lindíssimo. Todo lugar que a gente vai é bonito. Dá para a pessoa fazer, imagina, uma caminhada na Serra de Sintra e um piquenique a seguir. Consegue aqui um equilíbrio, não é? Ou então fazer um churrasco lá na casa do Rafael Nassif, né? E um treino antes como já fizemos. Né? Como já fizemos. Não, então, e hoje eu até diria que hoje, pelo menos acho que no meio que nós vivemos, assim, como já existe mais esse nível de consciência, eu diria até a expansão da consciência, já não é tão podreira quanto era antes. Em termos de... Cara, quando eu era criança, era só porcaria. Agora, você vai nas festas infantis também, até hoje. Não, é sério, é um desastre humano, uma catástrofe humana a festa infantil. Mas né? A culpa, às vezes, é nossa. Não, claro que é nossa, é desse. Nossa. Nós, adultos, temos essa responsabilidade. Agora, entrando aí nessa parte de criança. Às vezes, a criança acaba por gostar daquilo que nós proporcionamos para ela comer. Claro. Né? E então, às vezes, quando a criança não gosta de determinado alimento, pode acontecer dela não gostar da textura ou alguma coisa assim, ser a criança, mas normalmente é porque ela não está habituada a comer aquilo. Eu lembro que o meu filho, ele sempre me acompanhou e muitas vezes eu ia trabalhar e eu não tinha quem deixá-lo, ele ia comigo para o ginásio e eu levava ali a marmitinha dele para ele comer. E uma vez um colega meu disse assim, Cecília, seu filho está comendo uma coisa verde com roxo e não sei o quê. Coitadinho do miúdo. Eu falei, coitadinho, ele está comendo beterraba com brócolis e tal, e couve de Bruxelas. E os meus colegas estavam chocados que o Felipe estava comendo aquilo. Você não tem pena? Eu falei, não, pena eu tinha. Se estivesse dando ali batata comida frita plástica, batata frita para ele. E hoje você vê o Felipe, você conhece meu filho. Isso que eu ia falar. Seu filho hoje é super atleta, super saudável, não menino de 20 bebe anos. Um refrigerante, eu não preciso dizer. Ele não gosta, porque aquilo faz mal para ele, mas ele cresceu assim. E eu tinha essa preocupação com meu filho. Eu tenho essa preocupação com a minha cadela. Eu não deixo dar resto de comida para minha cadela, para os meus gatos. E às vezes a gente é assim com os animais, mas depois não somos conosco. Não, né? com certeza. Você não dá um chocolate pro Chico, mas você come, né? Pô, mesmo, eu devia ter trazido o Chico aqui hoje, tadinho. Também acho. A gente tem esse cuidado e às vezes a gente, não desleixa-se assim conosco, né? É verdade. Lá está.
pontualmente não tem problema, mas é a soma do que nós fazemos é que vai ter depois peso e que... Não, é um pouquinho a cada dia. É aquilo que você acha que... E eu falo isso pra mim, né? Às vezes é aquela coisinha que você acha, não, só isso aqui não vai fazer diferença. Só isso aqui tá tudo bem. Só um pedacinho de chocolate tá tudo bem. Só mais uma bolinha de sorvete tá tudo bem. E é essa soma é que no final vai me levar para um corpo, para uma saúde que eu quero ter, ou para um corpo, uma saúde que eu não quero ter. Né? Pois, aliado a isso, horas sentado numa cadeira a trabalhar, não é? Horas ali à frente do computador. Pronto, são esses pouquinhos que vai fazer com que você não tenha saúde. Exatamente. Não é? Minha querida, e agora, me conta lá uma coisa. Para emagrecer, cardio ou musculação? Pergunta de milhões. Para emagrecer também é uma soma de comportamentos. Nem é o cardio, nem é a musculação. Porque se o processo fosse simples, eu duvido que alguém ia dizer, não, eu sou gordo porque eu gosto de ser gordo, né? Eu estou acima do meu peso porque eu gosto. Não ia ter ninguém. Não é uma questão de matemática, não é uma questão de... Não existe a receita milagrosa. Existe consistência. Portanto, emagrecer é na cozinha. Tá? É esse só hoje. Eu costumo dizer que o emagrecimento ele é que nem casamento. Se pular a cerca, não vai dar certo. E é a mesma coisa, a pessoa que quer emagrecer saudável, porque existem N maneiras de emagrecer, mas uma maneira saudável, ela pode conseguir emagrecer fazendo cardio, ela pode conseguir emagrecer fazendo musculação, agora ela só não vai conseguir emagrecer se ela ingerir demasiadas calorias. A alimentação, ela é non-negotiable, né? Ela não é negociável. Não é negociável. Depois vai haver outros fatores, mas esses são os menores. A maior parte das pessoas que não conseguem perder peso não tem a ver com problemas de hormonais ou não tem a ver com isso. Tem a ver mesmo com o comportamento. Comportamento e sobretudo nessa parte alimentar. Tem que mudar o comportamento. Porque se não mudar o comportamento, não vai conseguir. Agora, Cecília, porque esse negócio do comportamento da alimentação, eu acho assim que nós só vamos... eu vejo por mim, né? Eu só consigo estar mais saudável, mais magro, me alimentando melhor, quando eu consigo, de alguma forma, extrair prazer deste processo. Porque se eu odeio muito esse processo de levar uma vida mais saudável, chega um momento que eu não aguento. Acho que mas isso tem a ver também com a inteligência emocional. Total, né? Acho que tem isso é total, né? Emocional. Fala mais sobre isso. Assim, se você se rodear, se você quer mudar o teu comportamento, ou melhor, você quer ter um resultado, você ainda não chegou na parte do comportamento, mas se as tuas companhias são pessoas que não te conduzem a esse resultado, você não vai conseguir, não é? Então, se eu quero emagrecer, mas se os meus amigos só gostam de comer fast food, estão sempre a encontrar-se só para comer, e eu continuar ali naquele meio, você vai ter que ser um santo para você conseguir resistir. Não é impossível, mas é mais difícil. Então, eu acho que as pessoas elas têm que, nessa mudança de comportamento, também está envolvido, às vezes, mudar o meio. Uhum. Aí torna o processo mais fácil e pode ser prazeroso. Por quê? Toda pessoa que faz exercício físico, os grupos que cuidam da saúde, são gente chata? Não. Tem gente muito legal nesse meio. Então, por que não experimentar, sair da tua zona de conforto? Sai um pouquinho e experimenta estar naquele meio que te vai conduzir ao resultado que você está à espera. Uhum. Não é? Então, eu acho que isso é mais um bom saquinho ali pesado nessa balança para te trazer esse resultado. Uhum. Não é? Porque não tem que ser cansativo, não tem que ser, cansativo é um pouquinho, mas não tem que ser horrível. E se você já vai contrariado,
Então, muda o teu pensamento. Chega, acorda de manhã, agradece. Olha, obrigada porque eu tenho saúde. Obrigada porque eu posso fazer andar de bicicleta. Eu posso ir no ginásio e fazer exercício. Porque há pessoas que não podem. Há pessoas que não têm essa condição porque numa situação da vida ficou paraplégica, agora você é dramática, né? Ou porque está acometido por uma doença e está acamado. Agora, cara, você tem saúde e não dá valor à tua saúde, às vezes a pessoa só vai dar valor à saúde quando ela deixa de ter. Então, se você tem essa capacidade, é mudar o pensamento, mudar a mentalidade. Acorda de manhã, ai, que legal, olha, hoje eu vou para academia, eu sei que vai me custar, mas depois eu sei que vai me saber bem, e é por isso que eu vou. E eu não vou entrar aqui no padrão da reclamona e vou fazer. São pequenas mudanças. Lê um livro que te impulsione. Eu acho que tudo conta, Rafa, tudo ajuda. Eu acho que aquilo também de ver o resultado, né? Não necessariamente quando eu comecei nesse processo assim mais sério, né? De perda de peso e tal, eu não via, eu via um resultado na balança, mas era normalmente menos satisfatório do que aquilo que eu gostaria de ver. Só que eu lembro que eu tirava fotos, né, de tipo assim, do dia zero e depois de um mês. E quando a gente tira foto, é porque durante os dias você não está vendo a modificação, você não está vendo a mudança acontecendo dia após dia. Mas depois de um mês você vê. Então você tira foto, aí você compara aquela foto do antes e depois. Eu até criei no meu telefone aqui uma pastinha nas imagens de antes e depois. Então eu colocava fotos assim e fui comparando. E aí isso também te traz assim, nossa, olha, tá tendo resultado, olha que bom. E você tem que ser realista, né? Porque se você tá fazendo aquilo que é para ser feito, ok, alterei o meu comportamento em relação à comida, alterei o meu comportamento em relação ao treino. Aí você vai ver isso. Agora, há pessoas que não querem mudar, mas está a treinar. Não vai mudar o padrão alimentar, mas ela está treinando. É mal? Não, ela já melhorou alguma coisa, porque ela vai ter mais força, ela vai ter mais mobilidade, ela vai ter mais resistência. Talvez ela não vai ver no seu corpo essa mudança que você viu, mas você... vai ver alguma, né? Alguma sempre vai ter benefícios, né? Ela vai ver alguma. Agora, outra coisa que acontece, Rafa, é as pessoas se compararem com A, B ou C. Claro. Tá? E isso não é positivo. Por quê? Muitas vezes, quando uma determinada pessoa ela posta determinada foto no Instagram, ela não vai postar a foto dela quando acordou, cheia de remelo, cabelo... Não, a pessoa posta a foto, né, tirada na hora certa do dia, com depois aquela do treino, depois tá todo bonitão. Mas só que tem ali os truques, né? Tem a posição certa, o lado e tal. E daí, às vezes a gente cria uma expectativa que não é justo para você fazer isso. Você coloca ali uma carga muito alta. Aí eu acho que as pessoas têm que começar a olhar para elas e valorizar o que elas têm, o que elas são e querer se melhorar a si própria e não comparar comigo ou com não sei quem. Não, é o meu processo. Eu vou tirar prazer desse meu processo. Eu vou melhorar. Eu sei que isso vai me trazer benefício e é comigo mesmo que eu me comparo. E não é com a fulana ou com a ciclana, porque isso vai causar uma frustração muito grande. Mas você não acha que a gente pode eventualmente comparar se a pessoa tivesse inteligência emocional para realmente inspirar? Porque eu já tive pessoas que eu sigo, né, na internet, e eles são bem mais fortão, né? São fortão mesmo. Mas no caso deles, como eles são personal trainers, então eu me inspiro neles. Eu me inspiro nessas pessoas para... Inspiração, é diferente, né? E não comparar o meu corpo, porque aí eu sei que vai ser difícil comparar com essas pessoas que estão, de novo, estão treinando há, sei lá, 20 anos, 30 anos, etc. Eu acho importante a gente ter uma inspiração. Porque se você acha que você já atingiu tudo, aí você não evolui mais. Então, você saber que tem uma pessoa que consegue mais que você, aquilo é ótimo para a gente manter a nossa fasquia elevada e a gente continuar tentando melhorar. Mas isso não só na imagem, mas em tudo na nossa vida, né? Se uma pessoa conseguiu, por que eu não consigo? Eu também vou me esforçar. O que ela fez? Ótimo, isso pode funcionar para mim. Não, isso aqui não funciona, porque depois tem a ver também
com você ter essa inteligência emocional e essa capacidade de filtrar o que é para você e o que não é, não é? Há pessoas que atingem, por exemplo, falando da autoimagem, atingem o tal corpo perfeito à base de medicamentos e de produtos químicos que, no meu ponto de vista, não é benéfico para a saúde. Então, eu vou ficar daquela maneira? Eu quero aquilo para mim? Não, eu não quero. Mas o que eu quero? Aí eu quero entrar numa loja, ter facilidade em comprar uma roupa, me vestir, me sentir bem, olhar para o espelho, eu tô ok, e ter saúde, né? Tá à vontade. Se quiser fazer uma corrida de 5 km, vou fazer. Se quiser andar de bicicleta, vou andar de bicicleta. E me sentir bem comigo. E não tá ali presa num padrão que foi outra pessoa definir. A sociedade nos colocou um padrão assim que cada vez mais, né, com essa questão das redes sociais, acho que isso exacerbou muito, né? Você ter um padrão ali, um corpo perfeito e tal. E na verdade, no dia a dia, quando a gente olha para a vida das pessoas, de todo mundo assim, a gente não vê isso nas pessoas que estão andando na rua. A gente vê isso em revistas, vê isso em rede social, vê isso né? O que às vezes assusta é que o que preocupa muito é o que está fora. Né? A preocupação é o que está fora. E às vezes a pessoa desliga o que está dentro. E quando ela começa a olhar um pouquinho para dentro dela, né, ela vai começar a despertar para outras coisas na vida. Porque o bonito vem de dentro. Né? Não adianta se a pessoa... E isso, para mim, isso tem a ver com saúde. Não tem como você desligar. Eu não consigo achar uma pessoa bonita se ela não for uma pessoa boa, se ela não for uma pessoa caridosa, se ela não tiver um olhar humano para outra pessoa. Ela pode ter o shape, ter tudo, mas eu não vou achar aquela pessoa bonita. Enquanto você pode olhar para uma outra pessoa que não tem esses atributos todos, mas depois as atitudes dela são bonitas. E você vai falar, aquela pessoa é tão linda. Portanto... Com certeza. E essa vai ser muito mais lembrada do que a outra só do shape, né? Não é? Então... Shape é um complemento, né? Talvez por isso, a minha própria maneira de trabalhar com os meus alunos é deles também se acharem lindos por aquilo que eles são. Por isso que eu me acho maravilhoso. Porque eu sou seu aluno, assim, sou incrível. Você é incrível, você é fantástico, aliás, né? As energias que se atraem não vêm parar, assim, gente estranha na minha mão. Só vem parar gente boa. Só gente boa, né? Abençoada. Só gente boa. Que coisa boa, que coisa boa. Mas é assim... Desses casos todos, assim, que você já pegou, assim, o que já mais te marcou aí de alguns... clientes que se tornaram amigos e que alguns cases de sucesso assim que você se lembra. Tem algum aí? Eu tenho tantos. Eu tenho tantos, é sério. Depois eu fico assim, eu sou apaixonada pelos meus alunos, pelas minhas alunas, mas tem muito caso assim de sucesso. Tem caso de uma pessoa que eu pensava que eu ia desistir dela. Por quê? Porque era chata ou porque era muito difícil? O nome, não. Não, ela sabe, eu vou falar, ela sabe que é ela. Porque no início, lá está, ela não estava, não sei, ela é uma querida. Você quer falar, mas não quer falar, né? Não quero, exato. Mas ela lembra no início, pronto, ela vinha assim, difícil, o processo estava sendo difícil. E eu disse para ela, olha, então é assim, essa relação não vai dar certo se você não cumprir com isso. Portanto, eu estou aqui para te ajudar, mas você vai ter que fazer a tua parte, tá? Porque ela me contava assim, as coisas que ela fazia e aqueles comportamentos, pronto, ia contra o objetivo que ela queria, né? E eu acho e ela diz isso, você acreditava tanto em mim, você acreditava muito mais em mim do que eu acreditava. E por isso eu me sabotava, porque eu não acreditava. Mas as tantas eu não queria te decepcionar, porque tu acreditavas e eu passei então a conseguir acreditar no processo. E hoje em dia ela está super saudável e, aliás, eu tenho que pedir para ela fazer menos exercício. Olha. Sabe? Mas era uma pessoa que não gostava. Que interessante. E então eu tenho que falar, olha... mas esse processo, olha só que esse processo que você relatou é interessante, porque eu também vivi uma coisa assim, que eu tinha uma crença comigo que eu não conseguia fazer exercício físico sozinho.
E aí depois eu comecei a fazer, tal. Né, eu tenho o teu acompanhamento, às vezes a gente faz, sei lá, uma vez por semana, às vezes já foi mais, às vezes já foi menos e tal. Mas hoje eu tenho a disciplina de ir sozinho à academia de ginástica fazer. E quando eu não vou, eu sinto falta. Eu sinto falta, assim, cara, eu preciso fazer. Eu preciso, porque acho que o corpo pede, né? E cada vez mais, né? E eu acho que isso acontece muito, igual você está falando dessa sua aluna, né? Ela começou, era difícil e tal, e hoje você tem que pedir para ela. Às vezes eu tenho que falar, olha, e o descanso? O descanso também é importante, Também é importante. porque para a gente ter saúde, tem que ter a socialização, o exercício físico, a alimentação saudável e o descanso. Porque se você não tem esses pilares bem trabalhados, alguma coisa no teu corpo vai ficar descompensado, né? Quando, na tua saúde. Então, essa miúda, ela é uma querida, eu gosto imenso dela e ela me deixa cheia de orgulho. Né? E assim, pessoas idosas, nos idosos, eu amo trabalhar com idoso porque é muito gratificante. Não, porque você vê muito resultado. Muito resultado. Sim, eles começam, eles chegam com um passinho curtinho, né? E é uma grande causa de mortalidade em idoso é queda. Sim. Então, a primeira preocupação que a gente tem é dar essa força e essa mobilidade para evitar as quedas. E é incrível, porque a gente vê muito resultado logo no idoso. E é gratificante, porque eu, quando olho assim para uma pessoa idosa, automaticamente meu coração já fica cheio, porque aquela pessoa já está aqui há muito mais tempo que eu, ela tem muito mais história para contar, ela tem muito mais experiência. Então, é aquele respeito, né, que talvez tenha sido passado pelos meus pais, né, você não pode responder porque fulano é mais velho, aquela coisa toda que a gente foi criado numa altura em que o idoso ele era muito valioso, ele era muito respeitado, né? Eu pedia bênção aos meus avós. Imagina que querem entrar na casa da minha avó e não vou pedir bênção. Minha época era assim também. Era assim. Então, e eu continuo. E quando eu olho para eles, é como se eu tivesse ali um pedacinho, sabe? Do meu avôzinho, do meu pai. Então, é fantástico. E eu vejo também, nos meus idosos, eu tenho atualmente um senhor idoso, inclusive, que tem uma doença assim um pouquinho chata, e ele começou a fazer exercício e a esperança era que a doença dele fosse travada. E a verdade é que ele melhorou. Uau. Então, eu fico, sabe, quando que bom, hein? Você vê, hoje em dia ele consegue sentar no chão, ele consegue se levantar do chão. Ele não conseguia? Uau. Não, ele andava com os passinhos assim bem curtinho e agora ele dá uma passada já maior, levanta o pé para caminhar. Nossa, isso não é arrastado. Então isso não tem preço, né? né? Muito gratificante. Quando você me pergunta sobre o meu propósito é a pessoa entrar no meu estúdio e eu observar isso, sabe? E eu acredito muito em Deus, Rafael. Não tem um dia que eu saia para trabalhar sem ter conversado com o meu melhor amigo, né? Então, eu acordo, eu agradeço a minha vida, agradeço tudo, e depois eu digo, ai, Deus, olha, me ajuda que eu saiba trabalhar, que eu saiba o que eu tenho que fazer. Porque eu acredito que tudo que eu já estudei até hoje, na faculdade, os cursos que eu fiz, isso fica aqui guardadinho. Mas eu acho que Deus dá uma ajudinha para saber o que eu tenho que buscar em determinados momentos, sabe? Então, eu acho que eu nunca trabalho sozinha. Eu acho que ele está sempre ali comigo. Sensacional. A ajudar-me a fazer o meu trabalho. Cecília, muito bonito. Agora, me conta lá. Se tem alguém aqui em casa, esse podcast, né, nós estamos gravando aqui finalzinho do mês de outubro, aliás, dia de Halloween, começo do mês de novembro. Estamos chegando ao final de mais um ano. Né, esse podcast deve ir bem no finalzinho do ano. Então, um ano novo chegando aí, basicamente. E a pessoa quer, de novo, mudar de vida, recomeçar e etc. Quais seriam algumas dicas, talvez, para alguém que esteja querendo começar? E começar, mas não parar. Não é só começar fogo de palha. É começar e falar assim, cara, eu vou começar, mas eu quero que seja, dessa vez, sustentável e levar isso para a vida. Que dicas, assim, pela sua experiência, você daria para alguém que quer realmente começar ter na esse hora. ano de 2024? Ela teve essa ideia, ela faça na hora. Eu tive essa... Mas faz o quê?
ela vai procurar um profissional para ajudá-la, porque ela sozinha, desculpa dizer isso, gente, mas sozinho vai ser mais difícil. Procura um profissional, porque se você... É que nem aquela coisa, né, que a pessoa está fazendo sempre a mesma coisa e espera resultado diferente. Só um louco faz isso, mas muitas vezes as pessoas fazem isso. Então, é assim, não é... Às vezes as pessoas acham que o trabalho de um personal trainer é muito caro, ou que pagar um espaço menor, onde ela vai ter um maior acompanhamento, que vai sair muito caro. Gente, caro é você gastar o seu dinheiro e não ter resultado. E não ir, né? E não ir, isso é caro. Agora, talvez você vá pagar um pouquinho mais, mas pensa bem, será que não, ajustando ali não dá para você? E vá fazer, porque você não vai se arrepender. E é na hora. Se você ficar à espera da condição ideal, essa condição ideal pode não surgir nunca. Você vai esperar, porque no mês que vem acontece tal coisa, porque o meu marido, porque a escola do meu filho, porque o horário. Vai ter sempre muito mais desculpas do que aquilo que você consegue arranjar. Portanto, é começar na hora. Eu quero melhorar, então é agora. Tomar um passo aí. Toma um passo, olha. Eu tenho excelentes resultados no online, Rafael. Porque há pessoas que criaram empatia comigo. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho a minha maneira de estar e de ver as coisas que algumas pessoas gostam. E as pessoas que gostam da minha maneira procuram para trabalhar comigo, ok? Algumas características que eu tenho que criam empatia com algumas pessoas. Eu tenho grande parte da minha carteira de clientes trabalham comigo no online. Essas pessoas estão em casa fazendo o treino dela, mas o que existe aí? O compromisso. Porque a gente tem hora marcada. Não é só um programa de aulinha, porque eu também tenho um canal no YouTube com treinos ótimos para quem quiser ir lá. Sim, mas não tem o compromisso, mas não tem o compromisso. Agora, a pessoa marcou a hora, aí você vai. Marcou, pagou, tá lá. Pagou, né? Nossa, isso. Faz muita diferença. Para tudo, né? Para tudo, exato. Ô, Cecília, mas então eu já conheço, né? Mas para alguém que tem interesse, fala um pouquinho do seu estúdio também. Você tem um estúdio que você criou, tem quantos anos já? Tem Fez 2 anos. 2 anos, eu fui no aniversário de 2 anos. Foi no aniversário de 2 anos. Então, o meu estúdio, ele é um pouquinho daquilo que eu acredito, né? Aos pouquinhos, agora nesse segundo ano, a gente conseguiu ampliar e trazer também para além da parte do treino funcional, treino de musculação, a gente pode dar muito nome aos treinos. Às vezes a gente dá um nome que vende melhor, tá? Mas é um espaço para promoção da saúde. A pessoa quer ficar mais saudável, tem lá. Eu, há uns anos atrás, eu já há quase 10 anos que dava aula de pilates, mas na altura de pilates, de colchão, né? E há uns anos atrás eu entrei em contato do pilates com grandes equipamentos, com máquinas. E quando eu conheci aquilo, eu falei, meu Deus, se eu não apresentar isso para as pessoas, se eu não der essa opção também, né, mais uma ferramenta de treinamento para ajudar os meus alunos a terem resultado, eu vou me considerar uma fraude, porque aquilo é maravilhoso. E então, o meu primeiro estúdio que tu conheceste, ele tinha uma parte dedicada ao Pilates, eu tinha lá os grandes equipamentos, as máquinas de Pilates, e a outra parte do treino funcional. Nesse momento, eu tenho mais uma sala, não é bem ao lado, mas é perto, onde eu separei. Então, nós temos uma parte mais voltada ao Body and Mind, ao Pilates, às massagens, aos tratamentos, às terapias, e a outra parte também no outro estúdio, no primeiro bebê, que é a parte do treino funcional, musculação, cardio, onde a gente consegue fazer esse trabalho que ele é muito completo, né? Porque o segredo está aí, em saber comunicar todas as técnicas que existem, todas as metodologias, é a gente saber quando aplicar o que e para quem, não é? E tem uma frase que eu gosto muito, eu até tenho isso escrito, que é: eu conheça todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao lidar com uma alma humana, seja sempre outra alma humana. E isso é também, para nós, é muito importante no nosso estúdio. Cada pessoa que entra lá, para nós, ela é única, tanto para mim quanto para minha equipe. Para nós, ela é única e a gente vai dar aquilo que realmente ela precisa, não é
aquilo só que a gente quer e o que a gente acha. É tentar ir de encontro, de fato, com aquilo que a pessoa está precisando naquele momento. Yeah! Que chique, hein? Maravilha, Cecília! Cecília, deixa um último recadinho aí para alguém que está vendo aí, um recadinho de motivação, de amor. Olha para aquela câmera ali. Ai, tem uma câmera ali, né? Tem. Deixa ali assim para a pessoa aí começar 2024 top shape, ou top mind. Ou o que você quiser. Tá bem. Olha, você é a pessoa mais importante da tua vida. E o mundo é melhor porque você existe. Você tem capacidade de tornar o mundo de outras pessoas melhores também. Mas primeiro você tem que cuidar de você. Então, cuida da tua saúde. Olha para ti com amor, com carinho para o espelho, porque você merece ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa inteira. É esse o meu recado. Querida, se alguém quiser te conhecer mais seu trabalho, eu sei que sua agenda é super já cheia. Graças a Deus. Graças a Deus. E não é só graças a Deus, é graças ao seu trabalho, à sua dedicação, ao seu profissionalismo, né, tudo que você faz. Né, e é por isso que também já, né, trabalhamos aqui há alguns anos já, tanto eu quanto a minha esposa também, né? E isso é muito bonito. Mas se alguém quiser saber mais sobre você, como é que faz para te encontrar aí nas redes sociais e tal? Então, o meu Instagram é Cecília Santos Personal Trainer, né? Cecília Santos _ Personal Trainer. O Instagram do estúdio é Station 22, Station 22, Pilates e Funcional. Pois tem o meu Facebook também, que é Maria Cecília Santos. E eu tenho um canal no YouTube que ele tá um pouquinho, faz tempo que eu não ponho lá nada, mas tem lá alguns treinos bons, tem lá algumas dicas, tem lá umas conversas também. Que é Cecília Santos Personal Trainer. Cecília Santos Personal Trainer. Aí a pessoa vai olhar essa cara aqui. Essa carinha, maravilha. É fácil. Obrigado, minha querida. Obrigada muito pelo bom. convite. Espero que as pessoas possam aproveitar essa conversa, né, e começar já um ano com mais saúde, com mais bem-estar, e que possam não só envelhecer nos anos, mas envelhecer com saúde, com bem-estar e ter mais vida nos seus anos. Não ter mais só anos de vida, mas ter mais vida nos seus anos, né? Isso aí. Valeu demais. Isso, obrigada. Pessoal, obrigado por estarem aqui mais uma vez. E lembrem-se aí de comentar, de compartilhar, de dar um joinha, dar um like. E no Spotify, dar os 5 estrelinhas ali e compartilhar com alguém esse link aí para que outras pessoas possam ter acesso também a essa informação, tá? Beijo no coração, até a próxima. Viver com propósito, o podcast.